Boa noite, irmãos e irmãs. Esse é o nosso estudo bíblico desta quarta-feira e, como nós indicamos, vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Na verdade, nós vamos estudar nas próximas semanas os outros capítulos também, ou seja, os capítulos 11, 12 e 13 em sequência. Vamos quebrar um pouco essa sequência de Antigo e Novo Testamento. Esses capítulos finais da carta de Paulo aos Coríntios, esses textos são muito interessantes e acho que a gente deveria estudar em sequência, tá? Vamos dar uma olhadinha no contexto, entender um pouco, saber um pouco a respeito da cidade de Corinto, das cartas de Paulo enviadas para essa cidade, para a igreja que ficava nessa cidade. É muito importante, quando a gente estuda a Bíblia, dar atenção ao contexto, não é? Isso pode mudar bastante o sentido da nossa compreensão a respeito dos textos bíblicos, tá? Então, alguma coisa bem básica a respeito da cidade de Corinto. Era uma cidade que foi reconstruída um pouco antes, alguns anos antes de Cristo. E então essa cidade reconstruída prosperou muito e se tornou uma das principais cidades já no tempo de Paulo. Essa cidade, por causa da sua posição geográfica, tinha 2 portos, ou seja, uma circulação muito grande de pessoas de diversas partes, né, de diversas outras regiões. E isso é muito problemático, por um lado. Para a economia pode ser muito bom, mas, por outro lado, não tão bom. A cidade realizava jogos, né, que a gente poderia, guardadas as proporções, né, nos dias de hoje, falar de jogos esportivos, né, e isso, quando ocorria, atraía muita gente. Uma cidade que tinha uma forte indústria de bronze, uma cidade de moral decadente, não é? E isso tem bastante importância para aquilo que a gente vai falar. A igreja que se constituiu nessa cidade foi fundada por Paulo, isso a gente não tem dúvida. E falando agora a respeito das cartas, né, na nossa Bíblia nós temos ali 2 cartas. Nós chamamos de primeira carta aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. O que não significa que somente esses textos foram enviados, né? Se você der uma lida ali em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, você vai ver que existiu uma outra carta. Paulo fala claramente ali que havia enviado, antes daquela que nós chamamos de primeira, ele enviou uma carta anteriormente. Isso é importante. Essa segunda, cujos capítulos 10 a 13, né, nós vamos estudar, e hoje particularmente o capítulo 10, essa segunda carta suscita muitos problemas. Vários estudiosos, vários comentaristas acham que aí a gente não tem uma carta só, ou pelo menos a gente teria partes de outras cartas. Esses capítulos que nós estamos enfocando e queremos estudar em sequência, que são os capítulos 10, 11, 12 e 13, eles assim mostram uma ruptura muito grande de assunto
e de espírito, vamos dizer assim, né, de humor, em relação aos capítulos 8 e 9. Os capítulos 8 e 9 falam daquela coleta organizada por Paulo para beneficiar os pobres de Jerusalém. E quando a gente entra no capítulo 10, vamos dizer assim, o tema é totalmente outro. A gente passa para textos assim muito tensos, um texto de confronto, a gente poderia dizer. Paulo, a partir do capítulo 10, ele passa a se defender. E para nós, que não temos os textos, ou pelo menos o conteúdo dos ataques que ele sofreu, a gente só tem a sua defesa, a gente só pode imaginar isso. O que está em jogo? A gente pode dizer que o que pegava aí era a legitimidade do apostolado de Paulo. E aí muita gente pode estranhar e dizer, como assim? Como? A legitimidade? Porque a imagem que nós temos de Paulo, depois de 2000 anos de cristianismo, é do grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele missionário que abriu o caminho do evangelho para o contexto gentílico. Então nós temos o apóstolo Paulo na mais alta consideração. Só que a gente tem que pensar lá no primeiro século, anos 50 a 60, e Paulo foi, ao que tudo indica, muito questionado na sua autoridade por pessoas ou por grupos na própria igreja que ficava na cidade de Corinto. Então, Paulo teve que se defender. Ele tinha rivais ali. Então, a gente propõe aqui, no estudo desse trecho, nós vamos propor dividir esse bloco, esse capítulo 10, em 3 partes. A primeira, do primeiro versículo até o versículo 6. Não é? E eu sei que vocês já leram o texto, e se quiserem lembrar o texto, é só pausar o vídeo e ler novamente, não tem problema nenhum, tá bom? Paulo é questionado. Então, aí nesse versículo, do primeiro versículo até o versículo 6 do capítulo 10, Paulo se mostra bastante humilde e ele é questionado a respeito do fato dele parecer, às vezes, muito duro quando ele escreve cartas, e quando ele está ali em Corinto com os irmãos e as irmãs, né, ele parecer muito manso, muito diferente das cartas. E Paulo fala nesse trecho a respeito das suas armas. Ele diz que ele não luta com armas, vamos dizer, humanas. Versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez. Ora, ele diz aqui que é para destruir o engano. Paulo não se vale de armas humanas. Ele nunca declarou que era um cara bom na retórica, no discurso. A gente, obviamente, não tem nenhuma palavra
ao vivo de Paulo, né? Isso é impossível. E é possível que ele não fosse realmente ao vivo, assim, um excelente orador. Mas ele diz que ele não se vale da sabedoria humana. A força de Paulo estava em Deus. Depois, do versículo 7 até o versículo 11, aí nós temos no versículo 8, ali uma palavra importante para esse trecho, que é a palavra autoridade. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. Ora, o apóstolo Paulo, com as suas cartas, o seu objetivo era pastoral, era orientar as comunidades, era trazer uma orientação da parte de Deus. Por isso que a palavra autoridade aqui no versículo 8 é muito importante, porque talvez ali em Corinto as pessoas estivessem esperando que a autoridade do apóstolo se estabelecesse por questões humanas. E a autoridade dele, a autoridade apostólica de Paulo, vinha do Senhor. Por isso que a postura de Paulo, como a gente vai ver inclusive nos capítulos seguintes, é uma postura humilde. Ainda que aos olhos do mundo ele tivesse uma palavra, entre aspas, fraca, mas a sua palavra tinha que ser forte como palavra de Deus, como palavra inspirada. E o que a gente vê hoje é que muitos líderes querem impor a sua autoridade por gritarem, por falarem mais alto, pela sua retórica, e na verdade o que dá autoridade e peso para quem transmite a palavra de Deus é a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz das nossas palavras frágeis palavras inspiradas e capazes de transmitir aquilo que Deus quer. No último bloco, do versículo 12 até o versículo 18, a gente tem a questão do gloriar-se. Sim, porque é possível que as pessoas que estavam atacando Paulo buscassem uma glorificação pessoal, uma glorificação para eles mesmos. E o apóstolo Paulo diz aqui que em nenhum momento passou dos limites, em nenhum momento ele quis fazer mais do que o seu trabalho missionário. E é possível que algumas pessoas que estavam atacando Paulo quisessem usurpar, vamos dizer, o resultado daquilo que foi o labor do apóstolo. Ele não está interessado em reconhecimento humano, não é? Tanto que aqui no versículo 17 e no versículo 18, nós temos um fechamento desse capítulo assim muito interessante. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Parece que Paulo estava lidando aqui com gente orgulhosa, com gente que queria o reconhecimento para eles mesmos. E aqui é uma lição importante a ser aprendida. O apóstolo Paulo, na sua trajetória, deixa bem claro que tudo o que ele fez é para a glória de Deus. Assim também nós, servos do Senhor, temos que ter como objetivo sempre a glorificação do Senhor. Continue lendo os capítulos subsequentes e vamos nas próximas semanas continuar estudando. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.